Cidade em que o transporte público funciona bem, carro é artigo de luxo. 6 em cada 10 moradores do centro de Londres não possuem automóvel. E para quem mora em um lugar com um metro quadrado entre os mais caros do mundo, a escolha não é por falta de dinheiro. Com uma estação de metrô a cada esquina, para quê? Mordomia mesmo é poder ir de um lugar a outro sem estresse, lendo um livro, um jornal, ouvindo música e saber que vai chegar ao destino na hora prevista. Em Londres, rico também usa transporte público. Olha só o Boris Johnson, atual primeiro-ministro britânico, na época em que era prefeito de Londres, utilizando o metrô. Londres possui a terceira maior malha metroviária do mundo, com mais de 400 quilômetros de extensão. São 12 linhas e 270 estações. Esse é o meio de transporte mais popular, o principal responsável por fazer a cidade se locomover num ritmo frenético. Cerca de 5 milhões de passageiros passam por aqui todos os dias. Nas estações mais movimentadas, a espera entre um trem e outro normalmente é de apenas 2 minutos. Mas essa eficiência toda não vem de graça. Em média, cada morador da cidade gasta o equivalente a R$600 por mês para se locomover. It can be very unpleasant to travel during peak times because it gets very, very hot, it's very crowded. Estamos falando do metrô mais antigo do mundo, com 156 anos de história. A primeira linha foi fundada em janeiro de 1863. Um passo na mobilidade que o Brasil deu após mais de um século. O metrô de São Paulo, o primeiro do nosso país, teve a primeira linha construída 111 anos depois dos britânicos. E para uma cidade que não para de crescer, continuar rodando, é preciso sempre investir. A maior obra da Europa está em Londres. A nova linha, Elizabeth Line, terá 118 quilômetros de extensão. Um projeto que deve terminar no ano que vem, ao custo de um equivalente a mais de 15 bilhões de reais. Se é difícil bater a eficiência do metrô, no quesito beleza, nada se compara a se movimentar pelo Rio. O Thames corta Londres de leste a oeste. São 25 terminais de barco nessas ruas d'água de 340 quilômetros de extensão. Mas para a operação começar, em 1999, foi preciso antes um trabalho de limpeza e adequação do rio. O investimento foi o equivalente a 200 milhões de reais. Ainda tem por aqui muitas linhas de trem, um trem de superfície chamado DLR, bondes, uma rede com 9 mil ônibus e também bicicletas. Tudo integrado. E mesmo assim, os moradores da maior cidade da União Europeia levam aproximadamente 1 hora para ir ao trabalho, o dobro da média do continente. E a integração do transporte terrestre é muito boa também entre países. Aqui da Inglaterra, eu posso pegar trens que me levam para a Bélgica, França, Holanda. Vamos fazer o seguinte, viajar? Eu estou aqui na estação de St. Pancras, na região central de Londres, e o destino será Paris. Do centro de Londres ao centro de Paris, em aproximadamente 2 horas e meia, sem precisar ir para o aeroporto, despachar mala, chegar com 2 horas de antecedência. Uma maravilha! Vamos agora curtir um pouco a Cidade de Luz? A gente anda muito de metrô, o que é maravilhoso, é rápido. Escolhe pontos durante o dia, pontos turísticos que são próximos. Então a gente chega do metrô cedo e dali a gente parte a pé. Na questão da segurança a gente se sente muito mais tranquilo. Se você gosta de estar ao ar livre, de exercício físico e ainda se preocupa em usar um transporte que não polui, as famosas magrelas são a melhor pedida. Uma ótima opção para se locomover por aqui é pedalando. Há várias empresas que oferecem diferentes bicicletas e tipos de serviço. Essas aqui são da prefeitura e estão por toda a cidade. E o preço é super em conta, €1 por 30 minutos. São 20 mil bicicletas espalhadas por 1.800 estações. São mais de 700 quilômetros de ciclofaixas. E está vendo essas obras aí? São para ampliação.
Até o ano que vem, a meta é dobrar a já extensa estrutura para pedalar. Não há como negar que andar de automóvel é muito mais confortável do que de transporte público. Mas como qualquer grande cidade, Paris tem um inimigo invisível, a poluição. Até por isso, a prefeitura tem investido cada vez mais em modelos como esse. São 830 estações para reabastecimento de energia. A capital estabeleceu uma meta ousada: não emitir carbono até 2050. Carros movidos a diesel e gasolina vão parar de ser vendidos em 2030. O governo subsidia 5 mil euros, o equivalente a R$ 22.200 para quem comprar esses modelos elétricos. E o dono ainda não precisa pagar para estacionar em locais públicos. Mas para financiar esses projetos, o governo francês quis aumentar o imposto sobre a gasolina. Foi aí que começaram os protestos dos coletes amarelos, que sacudiram o país e fizeram a popularidade do presidente Emmanuel Macron despencar. Para quem mora em regiões mais afastadas, o carro muitas vezes é a única opção de transporte. Aumentar o preço do combustível pesaria no orçamento mensal dessas famílias. A mobilidade é um desafio em qualquer país. Na Europa, o objetivo agora é equilibrar o transporte público e sustentável, mas sem esquecer daqueles que moram em locais afastados e dependem do carro para se locomover.